Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, nobres colegas. Eu fico muito à vontade para vir me manifestar justificando o meu voto. Primeira votação que eu vejo no período da votação, com o painel aberto, ter uma discussão tão ampla durante a votação e na discussão de um regimento que ele é muito claro. E aí o que a gente observa, infelizmente, o que se observa é uma votação política que leva o Espírito Santo para um lugar que o Espírito Santo saiu há 15 anos. Leva o Espírito Santo para um lugar que saiu há 15 anos. Quando esse Estado, no abismo, no fundo do poço, foi chamado e foi pedido que houvesse uma coalizão política, uma integração política, no sentido de tirar o Estado do abismo e da prostração em que estava. E nós nos unimos, todas as lideranças, todas as forças políticas, todos os partidos, e caminhamos no sentido de tirar o Estado do abismo. E agora nós estamos acompanhando de longa data o país com a corda esticada, fazendo um jogo político no Senado, na Câmara, no Congresso, no cenário nacional, e levando o país para onde levou. E o Estado do Espírito Santo novamente flerta com essa posição de semear o ódio, de fazer um movimento político e no movimento político colocar o Estado do Espírito Santo em risco. É óbvio que eu tenho a minha posição e a minha posição é muito clara. Nós fomos nominados aqui como deputados do PSB que fazem parte da comissão. Só um deputado do PSB é titular dessa comissão e votou a favor de todos os requerimentos, Teve alguns requerimentos cerceados nesta comissão, na comissão. Votamos a favor de todos os pedidos de prorrogação esta sim, com manobras. E tanto é claro as prorrogações com manobras, que foram feitos 4 pedidos de vistas, alguns pedidos de prorrogação, e agora nessa fase 4 pedidos de vistas, 4 pedidos de vista após a leitura do relatório. E nesses pedidos de vista, nenhum deles apresentou uma vírgula de acréscimo no relatório, nem uma vírgula de acréscimo no relatório. Achei muito interessante a fala do deputado Guarino Zanon, que o governador, o presidente da República e os prefeitos não são responsáveis pelos atos dos seus secretários, entendeu? Guarino Zanon disse isso ali, eu acredito, e balancei a cabeça positivamente. Então, automaticamente, se teve o governador Renato Casagrande, não tem responsabilidade, e tanto não tem, que as contas do governador Renato Casagrande, desse exercício, foi aprovada à unanimidade no Tribunal de Contas do Estado. À unanimidade. E será aprovada novamente. Não tenho dúvida disso, porque é probo, porque é ético, porque tem lisura, porque tem, ao longo de sua história política, uma vida pública ilibada. E esse movimento, ele não é um movimento a favor do Estado do Espírito Santo, porque enquanto o país vive essa crise que vive, e a pior crise é olhar para o horizonte e não ver uma liderança a nível nacional que tenha capacidade, competência, honradez para conduzir o país nessa travessia que nós precisamos passar. E como não tem, do meu ponto de vista, a maior crise nacional, uma crise de liderança. E o Estado do Espírito Santo tem liderança. Tem liderança no ex-governador Renato Casagrande. Uma liderança que ao final do seu governo perdeu a eleição, perdeu no primeiro turno, mas tinha mais de 60% de aprovação popular quando perdeu. Um governo que entregou um grande conjunto de obras, sim, no Estado do Espírito Santo. E penso que nós não devíamos fazer desconstrução de liderança, uma vez que o Estado do Espírito Santo tem as lideranças que tem. Inquestionável a liderança do governador Paulo Artung, inquestionável esse Estado, foi sob a liderança dele que esse Estado fez a maior coalizão política da história,
e talvez da história do país, foi sob a liderança do atual governador Paulo Artung. Passamos um ciclo completo, 2 mandatos, e depois continuamos a coalizão. E por que agora nós temos que desconstruir liderança? Com qual objetivo desconstruir liderança? E aí, eu quero que essa presidência me permita que eu possa dizer em que eu baseei o meu voto. Depois de 4 pedidos de vista, deputado Guarino Zanon. E aí eu esclareço para Vossa Excelência que tanto pediu um esclarecimento, e o que o presidente fez foi altamente legítimo de submeter a decisão ao conjunto, que é soberano, o conjunto do plenário. E aí já foi lido pelo deputado Euclério, mas foi lido numa situação calorosa. Eu vou ler agora com muita tranquilidade. Artigo 83 do nosso regimento interno, que precisa ser soberano aqui, depois do 4º pedido de vista, e o 4º pedido de vista devolvido sem nenhum acréscimo ao relatório, eu peço para mim concluir, senhora presidente, o 4º pedido de vista devolvido sem nenhum acréscimo, foi pedido ainda, e foi lido na resposta do deputado Teodorico Ferraço, foi pedido ainda pelo deputado Gildevan Fernandes, foi pedido uma sessão extraordinária para segunda-feira, meio-dia, o que foi votado e aprovado a sessão extraordinária pedida pelo deputado Gildevan para segunda-feira, meio-dia. E segunda-feira, meio-dia, nós nos reunimos, e estavam todos os membros do PSB, como ele citou, que tem legitimidade para estar, porque o Bruno Lamas estava como suplente, e na ausência do deputado Gildevan, o Bruno Lamas podia se fazer presente. Se o deputado Gildevan estivesse presente, o suplente não seria convocado, e portanto o Bruno Lamas não estaria sentado na cadeira. Então até aí houve uma incoerência, de dizer que o PSB tinha 2 membros na mesa. Membro na mesa, na ausência de um membro titular, que não justificou no dia, e está lá na ata que não tem nenhuma justificativa para não estar, e que podia ter justificado, uma vez que estava ao telefone com o vice-líder Eric Musso, que estava compondo, e aí poderia ter lido aqui a justificativa, e não foi lido em momento nenhum. E aí, tendo o conjunto da CPI reunido, tinha que colocar em votação. E por que tinha que colocar em votação? Porque venceu o prazo. O artigo 83 desse regimento interno diz o seguinte: à vista de proposições nas comissões, e nós estávamos em uma comissão, às vistas de pedido de proposições nas comissões, não ultrapassará a reunião seguinte. E quando colocou em votação, teve um pedido e uma questão de ordem arguída pelo deputado Eric Musso, legítima arguição dele, se podia ou se não podia colocar em votação. Essa questão de ordem foi respondida pela assessoria jurídica dessa casa, que acompanha as comissões, baseando nesse artigo 83, que qualquer proposições não poderia passar da reunião seguinte nas comissões. Respondida a questão de ordem na comissão, colocou o relatório em votação. Relatório esse aprovado pela unanimidade dos seus membros, que estavam presentes e que se contentaram com a resposta da questão de ordem levantada naquela reunião. E aí eu tenho muita tranquilidade que essa CPI, ela será arguída da sua nulidade, aqui e na justiça, e não tenho dúvida que por tudo que se apresenta, essa CPI, ela será declarada nula. E aí esse jogo político, tenho certeza que esse jogo político não interessa ao Espírito Santo. Estou aqui com equilíbrio e com ponderação, porque estando na política, acreditando na política, eu não posso contribuir e colaborar por Deputado Freitas, tem outros deputados querendo falar e termina às 11 horas, por gentileza. Já concluo, minha querida presidente. Por favor. Eu não posso contribuir por quanto pior, melhor. O quanto pior, ele não é melhor. Não é, não foi e não será melhor. O quanto pior será sempre pior. Então, com muita coerência, com muito equilíbrio, e eu vi muitos parlamentares falando para mim que votaria politicamente, e eu vi mais, gente que foi prefeito, que foi prefeita, com o coração partido, porque tinha votado para poder fazer uma maldade. Isso é muito ruim, num plenário que representa o Espírito Santo e que faz o jogo do quanto pior, melhor. O quanto pior não foi, não é e nunca será melhor. Tenho dito, senhora.